Bitcoin, a moeda do futuro ou a maior enganação da história? Olá, esse é o Fato Sem Limites e eu sou o apresentador Jadson Raboni. Atualmente, muito se fala dessa criptomoeda, uma moeda virtual que muitos dizem ter nascido para mudar o mundo, mas não é bem assim. O valor do Bitcoin e de outras criptomoedas vem em queda há vários dias. O Bitcoin, a criptomoeda mais negociada do mundo, desabou pelo segundo dia seguido. No final de 2022, o Bitcoin fechou com queda de 67%. A casa caiu real, porque a gente entrou em colapso total. As criptos estão caindo muito. O Bitcoin tem gerado inúmeras polêmicas ao redor do mundo nos últimos anos. Entre elas, o recente colapso da FTX, uma corretora de criptomoedas que enganou os seus investidores. Em novembro de 2022, uma das maiores e mais confiáveis plataformas vem à falência, após a descoberta de que suas finanças eram estáveis. Com seu fundador detido, acusado de construir um castelo enganando e fraudando pessoas, Sam Bankman-Fried dizia aos investidores que esse era o investimento mais seguro do setor. Com um rombo para os clientes no valor estimado de 8 bilhões de dólares, muitos declaram que o inverno cripto chegou mais cedo. Mas então, é que vem a pergunta: será mesmo que uma moeda não materializada se tornará o dinheiro do mundo? Bom, para os grandes investidores, o Bitcoin criado por Satoshi Nakamoto, cujo sua identidade nunca foi revelada, não passa de uma fraude gigantesca. Apesar de todas as críticas, o Bitcoin atingiu a sua marca máxima, superando pela primeira vez o valor de 65 mil dólares, ou seja, algo em torno de 370 mil reais. Mas não demorou muito para que esse valor despencasse, já que o mundo cripto é muito mais volátil do que qualquer outro mercado. Alguns meses após essa alta elevada, veio a queda. O Bitcoin perde em torno de 70% do seu valor, levando com ele diversas outras moedas digitais. A pergunta que fica é: por que o dinheiro físico comum precisa ser substituído logo? Isso é simples, porque ele é controlado pelos bancos centrais, um poder centralizado, e porque inflaciona. A inflação dos últimos 12 meses aqui no Brasil ultrapassou a marca dos 10%. E essa pressão inflacionária é sentida em várias partes do mundo. Essa inflação alta que você está sentindo aí no seu dia a dia é um fenômeno global. O mundo sofre os efeitos da disparada do petróleo, dos alimentos, por conta da guerra da Rússia. De acordo com Warren Buffett, um mega investidor conhecido como o Oráculo de Omaha por prever investimentos rentáveis, o Bitcoin não pode ser valioso e é um mau investimento, já que ele não produz rendimento, retorno ou juros. Para ele, a criptomoeda é uma farsa, um circo. Então, como poderia uma moeda que não produz nada ser a moeda do futuro? De fato, como vocês sabem, o Bitcoin tem um valor, mas não entrega nada. A criptomoeda até propõe entregar algo, porém, algo que não faz o menor sentido. Por exemplo, se você investir em terras agrícolas, você terá a própria terra e a agricultura produzida nela, ou seja, a comida. Se você investir em imóveis, você terá os aluguéis. Mas se você investir em bitcoins, bom, você terá apenas seus bitcoins. Para que os bens tenham valor, é necessário entregar algo a alguém. Então, imagine o seguinte cenário: você compra seus bitcoins com a promessa de uma valorização de 60% em alguns meses. Você e diversas pessoas investem uma grande quantidade de dinheiro, já que o ser humano é dominado pela ideia de ganhar dinheiro fácil e rápido. De repente, a grande bolha estoura. Os grandes investidores recolhem os seus frutos e a moeda despenca. O que restará para você? Na melhor das hipóteses, do Bitcoin, apenas o prejuízo.
O que é diferente se você pensar em terras agrícolas ou imóveis, por exemplo. Na história, embora as moedas virtuais sejam uma inovação recente, podemos encontrar exemplos de moedas alternativas, como por exemplo a moeda sal, utilizada na China durante a dinastia Zhou. Na época, o sal era um recurso muito valioso, essencial para a conservação de alimentos e outros fins. Então, o governo chinês decidiu que o sal deveria ser um monopólio estatal e criou a moeda sal como forma de controlar a produção e distribuição do produto. A moeda sal podia ser trocada por outros bens e serviços, mas a moeda tinha um valor fixo determinado pelo governo. No entanto, ela acabou se tornando alvo de corrupção e falsificação, o que levou à sua desvalorização e eventual substituição por outras formas de moeda. Esse exemplo mostra que mesmo moedas alternativas criadas com um propósito nobre, como o controle de produção e distribuição de um recurso essencial, podem se tornar alvo de abusos e fraudes se não houver um sistema adequado de regulamentação e segurança. Em resumo, a teoria de quem defende o Bitcoin de forma radical é a de que um dia os bancos vão perder o poder sobre a moeda controlada e elas não valerão mais nada. Mas não é bem assim. Os bancos também têm suas ferramentas para desenvolver o valor do dinheiro, que imprimem quando precisam e criam escassez via as altas nos juros. Sem contar que nenhum governo sério abriria mão do poder que tem sobre a economia. E foi exatamente por isso que a China baniu o Bitcoin da sua superfície. E você? O que você acha? Para você, o Bitcoin é a moeda do futuro ou apenas a maior enganação da história?